sobre o crescimento cristão e a maturidade espiritual, nós temos trabalhado o fato de que duas coisas que podem nos fazer crescer na vida cristã e amadurecer na vida espiritual. As duas são os conflitos da vida e a vida de oração. Desde a quinta-feira da semana passada, no nosso último estudo, a gente está, o estudo do dia 6 de agosto, a gente começou o nosso terceiro assunto, que é o crente pode crescer na vida cristã e na vida espiritual através do culto. Ou seja, o culto, além de ser algo que preparamos para oferecer a Deus, é algo que nessa atitude de nos prepararmos para oferecer a Deus e oferecermos, nós então podemos sair mais com a vida cristã mais efetivamente crescente na nossa vida espiritual e na nossa vida cristã. O nosso estudo de hoje, que é o estudo de número 2, sobre o culto cristão, eu quero lhe pedir para abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 96. Abra ali a sua Bíblia, vamos ler 3 versículos neste Salmo 96. Salmo de Davi, é um salmo de cânticos. Vamos ler os versos 7, 8 e 9 do Salmo 96. Leiamos. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Na semana passada, dia 6, nós fizemos uma rápida análise no texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, do primeiro verso até o verso 7, que é o primeiro texto na Bíblia que aparece a palavra culto. Esse texto bíblico está no contexto da doação dos 10 mandamentos. E lá nós vimos Deus determinando alguns critérios, alguns princípios e alguns valores para a celebração de cultos. Hoje nós vamos para o nosso segundo estudo, dizendo a você o seguinte, que o mundo, ele vive em constante renovação. As coisas vão se renovando, porque a sociedade humana ela é ansiosa, ela é cíclica, ela é insaciável. E nessa atitude de uma constante mudança, eu queria destacar 4 coisas importantes. A primeira delas é que as pessoas sempre buscam novos padrões e entendimento para tudo que acontece ao seu redor. Elas estão buscando
Segunda coisa é que as pessoas buscam novas formas de realizar os seus sonhos e os seus projetos que, tentados no passado, não deram certo. E quem sabe agora, com novas formas, darão. Uma terceira coisa é que as pessoas obtêm outros pontos de vista a respeito de assuntos e temas já conhecidos. Por exemplo, novas formas de casar, novos modelos de família, enfim, a coisa vai por aí, porque o ser humano ele é insaciável, ele quer mudanças, ele quer constante renovação, porque a sua sede pelas mudanças é gigante, é tremenda. Mas em quarto lugar, no nosso caso hoje, o nosso foco recai sobre culto, o culto cristão. Ainda não vamos entrar nos méritos sobre as questões que envolvem culto cristão, porque a gente primeiro precisa entender o que no Velho Testamento nos ensina acerca de culto. Sempre queremos saber quanto das mudanças que realizamos em nossos cultos, elas vêm da instrução da palavra de Deus ou elas vêm do desejo humano também de querer mudar o conceito, a conotação e a dinâmica de culto. Fato é que diversidade quanto à compreensão, a diversidade quanto à compreensão do que seja o culto ou deve ser o culto cristão, que é ofertado e prestado a Deus. A Bíblia, ao descrever o que chamamos de culto, não usou termos simples aos que se referiam ao culto ou aos que se referem ao culto em outras religiões. O que é culto para o católico? O que é culto para o macumbeiro? O que é culto para o presbiteriano, para o metodista, para o batista, para o assembleiano, para o pentecostal em geral? O que é? Quer no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, essencialmente o culto ele é descrito como um serviço, ou seja, algo que é preparado para ser servido e oferecido. E aí não importa a quem. Existe o culto idólatra, não importa a quem seja. Então, culto é algo que eu preparo, que você prepara para oferecermos a alguém ou a alguma coisa. Em qualquer povo, nação, tribo ou língua, a palavra culto significa o trabalho que as pessoas realizam religiosa ou espiritualmente. Culto não são pessoas se divertindo, alegrando-se, fazendo o que acham ser bom, fazendo trivialidades, fazendo pantomimas e até mesmo em alguns cultos fazendo algumas palhaçadas. Não é assim. Se você quer saber o que é culto, se eu quero saber o que é culto, a melhor coisa primeiro é verificar isso em quem instituiu o conceito, os princípios e os valores acerca
de culto. No Antigo Testamento, culto e a adoração se iniciam e se consolidam a partir de algo que surge e parte de dentro para fora. Culto, ele surge da necessidade do espírito e da alma humana de se comunicar com um ser superior. E aí, eu quero lembrar a você o que está em Salmo 42, versos 1 e 2. Confira comigo, Salmo 42, versos 1 e 2. Veja o que este texto vai falar sobre o ser humano, a alma humana. Verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Verso 3, vamos acrescentar. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Para você que não sabe, e é difícil alguém não saber, a palavra corça no versículo 1, corça é a fêmea do veado. É a fêmea do veado. Como essa fêmea anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma anseia por Deus. Então, o ser humano, que é criação de Deus, e que tem dentro de si um espírito que veio de Deus, e que é alma vivente, sente grande necessidade de se comunicar com o seu Criador, com aquele que o fez. Isso está na alma humana, isso está no espírito humano, o desejo de se comunicar com o seu Criador. Então, eu preciso fazer 3 perguntas, e quem sabe você já tem essas respostas no seu coração. Primeira pergunta: posso cultuar e adorar a Deus segundo os princípios e os ensinos do Velho Testamento? Posso? Segunda pergunta: será que o Antigo Testamento oferece direção para a adoração e o culto atualmente? Ou seja, ele é base para nós hoje? Terceira pergunta: as práticas do culto no Velho Testamento podem ser aplicadas ao culto cristão, aquele que é celebrado e oferecido a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo? Pode? Então, meus irmãos, eu quero convidar você a que por algumas quintas-feiras, além da semana passada e de hoje, estudemos
5 épocas bíblicas diferentes nas quais o culto era prestado a Deus no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Como é que era o culto, a forma do culto, a essência do culto, os princípios, os critérios e os valores do culto a Deus lá no Velho Testamento. Se nós não compreendermos o que está no Velho Testamento acerca do culto, sobretudo com base no livro de Gênesis e com base no livro de Êxodo, ou seja, como era o culto de Gênesis do princípio até o livro de Êxodo. Como surgiram os comportamentos que deram origem ao culto. Dificilmente nós saberemos discernir e praticar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como culto, se nós não entendermos essas questões lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento. Eu quero pedir para você ir no Evangelho de João, capítulo 4, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. E me acompanhar na leitura do verso 20, 21, 22, 23 e 24. João 4, de 20 a 24, esse trecho bíblico é aquele em que Jesus está num diálogo com a mulher samaritana no poço de Jacó, na entrada da cidade de Samaria ou de Samaria. Achou o texto? Leiamos então, verso 20. Nossos antepassados, ele está dizendo isso para a mulher samaritana. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não entenderemos o que é isto que Jesus acabou de dizer se nós não entendermos tudo que o Velho Testamento, ou quase tudo que o Velho Testamento nos ensina acerca de culto e acerca de adoração. Então hoje eu quero falar sobre como é que foi essa questão de culto da criação até o livro de Êxodo. Como foi que o ser humano se expressou, ou que tipo de culto o ser humano oferecia a Deus? Como era? Em base de quê? Vejam,
recusa do ser humano em obedecer a Deus foi a recusa de uma adoração ao Senhor com base na verdade de Deus, como revelada a Adão e a Eva. Gênesis capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Ou seja, tanto Adão quanto Eva se recusaram a obedecer às instruções de Deus. Aí nós podemos, então, entender por vários textos bíblicos do Antigo Testamento, podemos entender 5 coisas. Comparando o que é culto e adoração desde a criação até o livro de Êxodo, comparativamente com João capítulo 4, no diálogo com Jesus e a mulher samaritana. 5 coisas. A primeira, da criação até o Êxodo, o culto do Antigo Testamento ao Senhor, ele era centralizado na família. Porque o povo de Israel não era ainda uma nação. O culto a Deus era através de famílias. Segunda coisa é que o culto a Deus no Antigo Testamento era centralizado em um altar. As pessoas construíam um altar e aquele altar era utilizado para as práticas dentro da compreensão humana do que deveria fazer parte do culto. Então, família e altar. Em terceiro lugar, o culto no Antigo Testamento era centralizado também em alguns objetos. Não é que eles colocavam fé nos objetos, mas eles trouxeram alguns objetos e outros foram dados por Deus para que no ato de cultuar, esses objetos estivessem ali presentes no ato de culto. A quarta coisa que nós aprendemos é que o culto ele era centralizado não só na família, não só em um altar, não só em objetos, mas o culto também tinha sua centralidade em sacrifícios. Quando animais eram sacrificados. E em quinto lugar, o culto do Velho Testamento era centralizado em ofertas ou oferendas. Lembram que a primeira pessoa que cultuou a Deus com ofertas foi Abel e seu irmão Caim. Só que a oferta de um foi aceita e de outro rejeitada. Então, o culto, ele era centralizado no que o ser humano oferecia à pessoa de Deus. Naquela época não existia moeda, dinheiro, cédulas. As pessoas ofereciam o fruto do seu trabalho. Do seu trabalho. E isso era aceito, desculpem-me, pela pessoa de Deus. A ideia era que quando a família e Deus se encontravam, o resultado era um culto e adoração. Era um encontro
de Deus com a criatura, do Senhor com o servo. Este encontro sempre gerava da parte do ser humano uma atitude de adoração e de culto a Deus. Com base nisso que acabei de lhe falar, esse encontro entre a família e Deus, as pessoas e Deus, os cultuadores no Antigo Testamento expressavam sua reverência, sua adoração a Deus através da doação de alguma coisa para Deus. Eles ainda não tinham a compreensão de que poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade. E como eu disse há pouco, Abel foi o primeiro a expressar algo através de ofertas. A oferta no culto é muito importante para mim, para você, porque ela tem muito a dizer para Deus. Porque ela parte do coração, ela parte da minha alegria, ela parte do meu contentamento, ela parte do reconhecimento do que Deus me deu. E aí eu oferto a Ele uma parte do que Ele me deu. Gênesis 4, de 1 a 6, conta a experiência de Abel e Caim com Deus. Mas também Gênesis capítulo 8, versículo 20. Outra coisa é que os cultuadores no Antigo Testamento se expressavam, como dissemos há pouco, através de sacrifícios. Quando animais eram sacrificados, mas não podia ser qualquer um tipo de animal. O exemplo de um culto através de sacrifício está na experiência de Deus com Abraão, em que Deus pede a Abraão para sacrificar o próprio filho Isaque. Abraão não questionou, Abraão não rejeitou a proposta de Deus, Abraão pode ter até ficado doído e condoído por dentro, mas se Deus deu, Deus está pedindo, então eu vou devolver a Deus aquilo que veio de Deus, que é o único filho que eu tenho. E aí Abraão pega 2 empregados, mais o filho, e vão para o monte do Senhor. E lá, Abraão constrói um altar, põe a lenha, ata o fogo na lenha, pega o cutelo para cortar o seu filho, para ser oferecido em sacrifício a Deus. Só que Deus proveu e falou para Adão não tocar no filho dele. O que Deus está fazendo então é verificar se o coração de Adão está no filho ou no Criador. E o resultado revelou que o coração dele estava no Criador. E por isso, Deus então poupa Abraão de sacrificar o seu filho Isaque. Concluindo por hoje, mas seguindo na semana que vem, no dia 20, eu quero concluir dizendo o seguinte: nesse encontro da família com Deus, de Deus com a família, nesse encontro, algumas coisas eram praticadas. Uma delas, havia já desde aquela época a prática da expressão da gratidão. Culto como expressão da gratidão do ser humano
ao seu Criador por existir. Culto de gratidão. Se uma colheita foi abundante, cultuavam com gratidão. E assim sucessivamente. Mas também, quando havia o encontro de Deus com a família e a família com Deus, os cultuadores no Antigo Testamento se expressavam através de doações. Isso me faz lembrar do salmista que perguntou assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É claro que eu sei e você sabe que Deus não precisa de nada porque Deus é autossuficiente. Deus se basta. Mas se você ler lá no Salmo 116 sobre isto, você vai verificar que o salmista pergunta, mas o próprio salmista responde. E lá ele vai dizer o que é que ele, salmista, pode oferecer a Deus. Então, cultuar é oferecer a Deus algo que agrade o coração de Deus. E assim se fazia lá no Velho Testamento. Mas também, os cultuadores do Antigo Testamento viam no sacrifício, que é algo que foi pedido por Deus, exigido por Deus, principalmente a partir da Páscoa, da instituição da Páscoa no livro de Êxodo, o sacrifício de um animal sem defeito, sem mancha nenhuma. O animal tinha que ser absolutamente perfeito. Perfeito. Então existia um animal que era morto, o sangue era aparado, e com uma plantinha chamada isope ou isopo, ela era molhada no sangue e borrifada sobre o altar de sacrifício, e o cheiro do sangue subia. O sangue é vida, subia agradável a Deus. E um outro animal, igualmente limpo e puro, era o chamado o bode expiatório. O animal que era trazido, ele não era morto, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele animal para transferir os pecados das famílias, das pessoas sobre aquele animal. Esse animal depois era levado por alguém o mais longe, distante possível, muito longe, e abandonado. Ele era deixado para lá como sinal de que os pecados tinham sido levados embora. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, vai falar de Abel. Lá diz que a fé possibilitou a Abel ter a sua oferta em Gênesis capítulo 4 aceita por Deus. Houve uma atitude de fé em Abel. Está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, quando a palavra de Deus dá testemunho sobre Abel. E aí, eu quero lhe dizer que a ausência de fé no ato de cultuar impossibilitou o culto de Caim. Que esse culto fosse aceito por Deus. Caim não seguiu as instruções que estão subentendidas
em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Depois você pode ler lá. Tem umas instruções dos motivos pelo que Deus rejeitou o culto de Caim e aceitou o culto de Abel. Terminando, finalmente, examinar as intenções e avaliar as atitudes que devem ser exercícios constantes na vida dos que cultuam a Deus é necessário. Ou seja, qual é a minha intenção quando eu me apresento, me ofereço na presença de Deus para cultuar a Ele e adorá-lo? O que é que está na minha intenção? Mas em segundo lugar, como é que eu posso avaliar as minhas atitudes durante todo o meu culto? Quando eu abro a boca para cantar, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu consagro a oferta, quando eu ofereço toda a minha reverência e minha atenção à pregação da palavra, para verificar o que aquela palavra tem para mim naquela noite, as orações que eu acompanho, que eu faço ou acompanho no culto, avaliar as minhas atitudes no culto. Examinar as intenções e avaliar as minhas ações pode nos levar a sair do culto certos de que Deus foi por mim adorado, por mim cultuado. Porque Deus, com base em Salmos 66, 18, Salmo 131, de 1 a 3, Deus só aprovava e aceitava os cultos no Antigo Testamento quando Ele, Deus, avaliava o culto, examinava as intenções como sendo sinceras. O incrível é que eu posso estar sinceramente errado, pensando que cultuei, que adorei, e aí eu saio falando, nossa, o culto foi uma bênção, o culto foi isso, o culto foi aquilo. Não sou eu nem você que tem que dizer se aceitou, gostou ou não gostou do culto. É Deus. É Deus. E é isto que será o nosso aprendizado durante algumas semanas. Na próxima semana, dia 20, no culto da próxima semana, nós vamos falar sobre como era o culto do Êxodo até o momento que se estabeleceu reinado em Israel. Aí já era uma nação e tiraram os profetas do cenário efetivo e colocaram o cenário, os holofotes na pessoa do rei. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então, aprenda, avalie. Essas palestras estão gravadas. Você pode ir no YouTube e ouvir e assistir quantas vezes você quiser para fixar em sua mente e no seu coração esses ensinos da palavra de Deus acerca de culto. Culto como critério para o meu crescimento cristão, culto como critério para a minha maturidade